que a biorressonância detecta? Antes de eu te falar tudo o que é possível a gente detectar pela biorressonância, só para a gente contextualizar, você pode usar a biorressonância com aurímetro, que ela é um teste de investigação clínica. Ela que vai fazer a leitura, essa técnica vai fazer a leitura das frequências do organismo, tá? O corpo fala e a biorressonância vai traduzir. Ela que traduz essa energia e vai identificar o que tem naquele organismo, o que é indicado para ele. Então, eu vou explicar para você em detalhes tudo o que ela detecta, tá? Então, gente, primeiro, usa somente esse instrumento simples, que não tem nada de pilha, de equipamento eletrônico. A gente não precisa, você não precisa gastar dinheiro com equipamento eletrônico, porque o conhecimento é na sua cabeça, que é confiável e você vai ver que o que ela detecta são tantas possibilidades e aparelho eletrônico ele vai te limitar muito, tá bom? Então aqui não tem limite, você vai entender. Então você vai usar somente o aurímetro ou teste de força muscular, tá certo? E a biorressonância, ela pode ser feita presencial, como ela pode ser feita à distância, tá? Mas de todas essas maneiras, o que é possível detectar? Primeiro, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem algum problema, alguma queixa, algum sintoma, ela vai identificar qual que é a origem, a principal origem daquele sintoma ali. Então, aquele sintoma, será que é algum problema emocional? Não, pode ser algo que comeu, que fez mal, ou alguma radiação de ambiente. Então, qual que é a principal origem? É alimentar? É metais pesados? É contaminação por algum tóxico? Que ela vai identificar qual que é, o que está por trás, tá certo? A raiz do problema. Bom, isso é libertador, porque quando você está com algum problema, a biorressonância vai identificar qual que é e vai te dar um norte, uma direção, de onde que você vai atuar. Seja com você mesmo, né? Eu tenho vários alunos que aprendem a biorressonância para cuidar de si, cuidar da sua família. Muitos até se tornam terapeutas, começam a atender as outras pessoas. E claro, né? Tem os terapeutas, os profissionais da saúde que usam a biorressonância para ajudar efetivamente o tratamento com seus clientes e pacientes, tá? Porque aí é questão de resultado, gente, tá? Porque vai identificar qual que é a origem daquela queixa ali e vai direcionar o seu tratamento. Então, vai te dar mais segurança, tá certo? Bom, outra questão que ela detecta. Ela vai fazer o rastreamento do corpo, tá? Ela vai decodificando as frequências. Então, como assim? É possível identificar se a pessoa está com metais pesados, qual metal pesado, se está com parasita, quais parasitas, se é vírus, se é bactéria, tudo isso. Por exemplo, gente, eu tive dengue no início do ano passado, tá? E assim, eu dormi ótimo e acordei péssima, né? Acordei com aquele mal-estar, com febre, e coloquei a roupa, falei, a vida que segue, vamos pro consultório. Mas na hora que eu saí, me deu aquela tonteira, eu falei, gente, eu acho que eu não consigo ir pro consultório. Bom, então, resumindo, a minha filha veio aqui em casa, eu tava sentindo mal, não consegui nem fazer, sinceramente, eu não conseguia fazer a biorressonância em mim. Então, porque eu tava assim, tonta, enfim, passando mal mesmo. Então, ela veio. Qual que era a origem daqueles sintomas ali? Agentes patogênicos. Qual? O vírus. Qual? Da dengue, tá certo? Então, gente, foi muito legal porque já identificou assim que os sintomas começaram. Então, eu já comecei, né, todos os protocolos, claro que eu fui no médico, é óbvio, né? Fui no médico, aí vai escutando, fui no médico, fiz o exame negativo para dengue. Mas a médica falou assim: olha, você vai repetir esse exame amanhã, porque você está com todos os sintomas da dengue. Não quer dizer que você não esteja com dengue. Ela falou, mas você vai fazer o tratamento como se estivesse. Tudo bem, vamos continuar. Aí no outro dia, eu fui fazer o teste, né, o exame de sangue. Aí sim, estava com dengue. Mas olha, eu já tinha, antes, né? A gente já tinha sido detectado com a biorressonância. Então, vai detectar qual agente patogênico, qual alimento que ressona com aquele corpo ou não, porque vários alimentos são saudáveis, maravilhosos, mas para aquela pessoa não é, para aquela pessoa faz mal. Às vezes, gente, quantas pessoas tentam emagrecer fazendo dieta, né, cetogênica, dietas ricas em proteínas, e quando vai ver a carne de frango, por exemplo, eu tive uma aluna que ela mesma fez o curso porque ela não conseguia emagrecer, ela tentava, enfim, fazia regime e atividade física, nada. Assim, ela emagreceu, mas travou, não passava daquele ponto. Quando ela foi ver qual que era a origem daquele travamento ali, que ela não emagrecia, alimentar. Falou, gente, mas como assim alimentar? Sabe o que era? Frango. E ela fazia
a dieta mais rica em proteínas, então ela comia muito frango. Ela parou de comer o frango e começou a comer outras coisas que ela não comia. Naquela semana que ela fez isso, ela emagreceu 3 quilos. Então, gente, ajuda a direcionar o que você vai fazer, tá certo? Então, na questão de alimentos, se tem alguma interferência de ambiente, qual interferência? Ah, é de energia telúrica, que é essa radiação que vem da Terra? É radiação eletromagnética, que às vezes você mora perto de uma antena de celular, transformador, ou muito, às vezes equipamento que está na parede do seu vizinho, né? Que às vezes mora em apartamento, que a parede do outro lado lá está cheia de equipamento eletrônico e está te afetando. Você consegue identificar isso tudo com a biorressonância. Então, ela vai identificar também as interferências de ambientes, tá? Com isso, gente, você, por exemplo, até se ela faz a leitura, a biorressonância faz a leitura das frequências. E todo mundo, cada pessoa tem um campo eletromagnético que é único. E não é só pessoas, não. Aí, aqui que entra a outra parte, que eu falei com vocês, que a biorressonância, a gente fazendo com aurímetro ou com teste de força muscular, você não tem limite. E o equipamento eletrônico, ele é limitado, tá certo? Além de você ter que comprar, claro. Enfim, mas a gente não usa equipamento eletrônico, não precisa. Então, tudo que tem átomos, vamos voltar lá no nosso segundo grau, lá na física. Quando tem átomos, o átomo, o elétron, quando ele pula de uma camada para outra, quando ele volta, ele libera fótons de luz, que gera um campo eletromagnético. Então, quer dizer que tudo que tem átomos tem uma frequência própria, um campo próprio, sim. Então, quer dizer que você pode, por exemplo, medir a frequência, né? Ver se aquela frequência ressona com você ou não de um ambiente? Sim. De uma festa? Sim. De uma música? Também. Qual que é a frequência? Aí a gente tem uma escala de frequências para a gente saber quais que são superiores e quais que são inferiores, tá? Então é possível você identificar qual escala que está numa música, um curso, uma pessoa. Sim. Se aquela pessoa ressona, se aquele trabalho ressona. Então, gente, é ilimitado. Só tem uma coisa que a biorressonância não detecta: futuro, tá bom? É, é o campo eletromagnético do aqui e agora, tá certo? Ah, eu vou casar com fulano. Aí não detecta, não serve, tá certo? Eu tive uma aluna, inclusive, foi muito legal, porque ela queria trocar o filho de escola. E ela queria colocar numa determinada escola, mas o filho queria outra escola e estava naquele impasse. Então, o que ela fez? Testou com a biorressonância qual que é a escola que tinha maior vibração e qual que ressonava com o filho dela. E qual que é a escola que o resultado foi favorável? A que o filho queria. Então, ela colocou da escola do filho. Ela falou: Patrícia, eu fiquei super feliz depois, claro, porque o menino tá super feliz, desenvolveu, e ela e o marido ficaram super felizes. Então, gente, até escola você pode testar, tá? A biorressonância detecta até o nível energético de escola, de ambiente, de pessoas, de roupa. Eu já contei um caso meu já uma vez no Instagram que sem querer, para que eu comecei a perder o sono à noite? Falei: mas como assim perder o sono à noite, né? Eu sempre dormi tão bem. Qual que é a origem da insônia, né? Qual que é a origem da insônia? Resumindo aqui, era algo que eu estava usando. Falei: meu Deus, sabe o que é, gente? A camisola, uma camisola velha que eu estava dormindo, de cor vermelha. Falei: mas o que tem nessa camisola? Era a cor. Enfim, você acredita que eu parei de usar? O que aconteceu? Voltei a dormir. Então, são coisas tão simples na nossa vida que você jamais vai imaginar, mas que a biorressonância sempre nos surpreende quando a gente vai detectar, né, vai testar e a gente detecta algo que a gente nem pensava, tá? Então, resumindo, gente, ela detecta coisas do dia a dia. Então, para você que é mãe, você que quer cuidar de você mesmo, da sua família, né, dos seus filhos, enfim. Então, ali com a sua família, com todo mundo. Qual que é a origem daquele problema? Se tem metais pesados, se tem parasitas, quais os alimentos, qual chá que é indicado, qual o suplemento, qual a dose, isso tudo ela vai detectar. Por exemplo, a minha mãe, semana passada, estava com muita tonteira. Eu fui testar, era gente o quê? Tóxico. Qual que é? O medicamento que ela estava tomando. Aí, claro, eu vou falar com a minha, para de tomar o remédio? De jeito nenhum. Vai no médico. Ela foi no médico, trocou o medicamento,
melhorou, acabou, tá certo? Sarou. Então, gente, ajuda no nosso dia a dia com a nossa família, de medicamento, de suplemento, de dosagem, de tudo, tá certo? E para quem é profissional ou quer também, né, usar a biorressonância para atender as pessoas, se tornar um terapeuta, ou quem já é terapeuta, né, e profissional da saúde, também você vai detectar qual que é a queixa do seu cliente. E o que é melhor, qual o melhor tratamento. Você pode testar de tudo que se atua, qual que é o melhor caminho, tá? Então, dessa forma, você vai personalizar o seu atendimento. Então, e vai te trazer resultado. Porque o que a gente quer? A gente é resultado, a gente quer algo que melhora, tanto a gente como profissional, quanto nossos pacientes, né? Clientes, é claro. Isso é normal, é o que a gente quer. E com a nossa família também. Com todo mundo. Mas então, gente, a biorressonância nos liberta, tá? Conheceis a verdade vos libertará. Então, nos liberta para ter autonomia, para detectar tudo que for possível presente, você pode detectar com a biorressonância. Inclusive, eu vou falar mais sobre esse universo da biorressonância na semana da biorressonância. São 3 aulas, tá? Faz a sua inscrição aqui, tem um link aqui embaixo. É só você se inscrever gratuitamente e assistir 3 aulas que eu vou explicar mais em detalhes sobre esse universo. E aproveita, dá o seu like aqui, faça a sua inscrição no canal, que toda semana eu estou aqui com um assunto desse universo da biorressonância.